Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Muito bem, João capítulo 6, versículo 66 a seguir, diz o texto: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? João, ele faz um registro maravilhoso, porque Jesus, ele dá, na verdade, o pão ao povo, começa a ensinar, e quando ele está ensinando, os judeus começam a se retirar porque não aceitam a comparação que ele faz de si mesmo, sendo o pão que desce do céu, e quem não comesse da sua carne não teria parte com ele, mas era uma referência que viria acerca da sua morte e ressurreição e a participação da ceia do Senhor. Você sabe muito bem do texto. E o ensino de Jesus começa a ficar um pouco mais puxado, um pouco mais pesado, um pouco mais íntimo, um pouco mais sério, um pouco mais responsável. Utilize a palavra que você encontrar melhor aqui. Mas o fato é que quando Jesus começa a puxar as cordinhas do coração e da alma para a responsabilidade da vida cristã, o que você percebe no texto é que, além dos judeus se retirarem, muitos dos seus discípulos também passam a se retirar. Inclusive, o texto que nós lemos no verso 66 diz: à vista disso, muitos. E veja, quando o texto ele utiliza o superlativo muitos, porque não eram poucos, eram muitos mesmo. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E eu olhando para aqueles dias e pensando na nossa realidade, em nossos dias, se lá era o começo de tudo, eu já não tenho dúvida que nós, em pleno século XXI, estamos nas páginas finais dessa história. Então, os dois extremos, o começo e a proximidade do fim, revelam o mesmo caráter de pessoas que têm dificuldade em firmar os seus passos no caminho certo. Então, eram pessoas, assim como temos também pessoas hoje, que começaram muito bem a sua jornada da fé, cheios de empolgação, cheios de alegria, cheios de motivação, cheios de planos e projetos, mas alguma coisa no meio do caminho os frustrou e tiveram dificuldades para permanecer. Veja que no começo do capítulo 6, Jesus dá o quê? Pães e peixes. E quando Jesus dá o que a multidão quer, a multidão também fica aos pés de Jesus. Isso lembra muito aquele momento que nós começamos
no início dos anos 2000, a Assembleia de Deus nunca teve esse costume, esse hábito, e no início dos anos 2000 começou a abrir um culto para chamar a atenção das pessoas não crentes, para que elas pudessem vir a Cristo, e então colocaram como chamariz um título, Culto da Vitória, porque as pessoas naturalmente sem Cristo são derrotadas. Ela pode ser bem-sucedida na família, bem-sucedida no trabalho, bem-sucedida nos seus estudos, nas suas filosofias de vida, mas lá dentro, no íntimo da alma, todo aquele que rejeita Cristo é frustrado. Falta-lhe alguma coisa. O sábio Salomão, escrevendo o seu pequeno livro de Eclesiastes, ele escreve que tudo fez Deus formoso ao seu tempo. Também colocou um buraco, um pedaço da eternidade dentro do coração do homem sem que este o possa compreender. Bom, eternidade é uma característica exclusiva de Deus. Então, se ele pôs um pedaço, um buraco da eternidade dentro da alma, é a peça-chave que falta para completar o ser humano. Deus. Falta Deus no coração. Mas quando Jesus começa a ensinar verdades espirituais profundas, o povo começa a se dispersar. E esse versículo 66, ele é um retrato triste, mas real. À vista disso, muitos tornaram para trás e já não quiseram mais andar com ele. E isso ainda hoje acontece, eu diria até que hoje acontece até com mais força, até porque, dadas as proporções daqueles dias, do número de discípulos que Cristo tinha, e as proporções do mundo que já chega a quase 8 bilhões de pessoas, sendo pelo menos um terço disso cristãos, nominais ou não, mas cristãos, então nós temos muita gente que renuncia à cruz e à fidelidade. Bom, a primeira verdade que eu leio nesse versículo 66 é a primeira parte. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Outra versão é: muitos dos seus discípulos tornaram para trás. E a primeira verdade aqui é: o Evangelho, ele revela os verdadeiros discípulos de Cristo. É como antigamente se dizia: não vai estudar teologia porque teologia esfria. Eu ouvi muito isso há 30, 40 anos atrás. Estudar teologia deixa o cristão frio. Não, na verdade, a teologia não esfria, ela revela o frio que estava lá dentro. Outro dizia: a teologia deixa cabeçudo, a teologia desvia. Não, a teologia revela o cabeçudo escondido. A teologia revela o desviado que nunca se converteu de verdade. O Evangelho, ele faz isso. Ele revela quem é de Cristo quando ele é pregado de verdade. Quando você para de oferecer pão e circo e começa a oferecer discipulado e cruz, aleluia, o verdadeiro cristão se revela. Veja, não é fácil ser discípulo de Jesus. Você vai dizer: não, pastor, é fácil. Não, não é. Não é porque é o seguinte: quase todos nós um dia viemos a Cristo por algum interesse. Alguns querem pão, e aí eles vêm, e quando eu falo pão, você entende, né? Pão de respeito a todas as necessidades desse corpo, dessa vida. Então vem por causa do pão, mas quando lhe é oferecido o pão da vida, aquele pão da vida que passa na coletoria de Mateus, olha para o Mateus e diz: vem e segue-me. 2 palavras: vem e segue-me.
Jesus não explica nada, Jesus não promete nada, Jesus não oferece nenhuma perspectiva de vida tranquila, bem diferente do que Mateus deveria ter como funcionário público da coletoria. Ele deveria ganhar um bom salário, mas Jesus simplesmente diz: vem e segue-me. Seguir a Jesus era andar pelos valados, era andar pelos montes, era andar por lugares tenebrosos. Seguir a Jesus implicava em uma renúncia que iria lhe custar a própria vida. Mas Jesus diz: quer pão ou quer o pão da vida? Faça a sua escolha. Outro interesse que nos traz a Jesus são os milagres. E quem não quer milagre, irmãos? Eu confesso para você que os primeiros 3 ou 4 anos da minha vida cristã me forjaram para ser um obreiro com muitas, mas muitas experiências de milagres. Eu tive o privilégio de ver paralítico andar, cego enxergar, mudo falar. Eu tive o privilégio de ver canceroso ser curado no ato. Tive o privilégio de ver morto ressuscitar. Mas milagre é muito bom. Milagre firma a nossa fé, desperta em nós uma fé que não tínhamos doutrora. Milagre nos traz experiências para a vida, lembranças que nunca ninguém poderá tirar de nós. Mas Jesus está oferecendo muito mais do que milagres. Ele está oferecendo uma mensagem. Uma mensagem, se você parar para pensar, que Paulo vem decodificando anos depois, e quando ele está escrevendo a segunda carta aos Coríntios, também Gálatas, ele trata muito sobre isso, e num dos seus resumos, ele escreve dizendo: ainda que venha um anjo do céu e vos pregue um outro evangelho que não seja o que vocês já têm recebido, vocês devem considerá-lo maldito, anátema. Aí o povo não entende. 600 anos depois, um cidadão chamado Maomé, todo confuso, porque recebeu um pouco do cristianismo, um pouco do judaísmo, tinha um pouco da cultura pagã da sua região. Ele faz um retiro, vai para uma caverna, recebe a visita do anjo, que traz um outro evangelho. E eu fiquei deslumbrado, e ele funda o islamismo, uma religião do outro evangelho, que Jesus, Paulo, João, Pedro fizeram questão de deixar claro: seja considerado maldito. E é esta religião que está tomando conta do mundo. De pouquinho em pouquinho eles vão avançando, mas não entenderam que era para ser considerado maldito essa religião. Aí eles não querem os milagres, eles querem os milagres, mas não querem a mensagem. E a mensagem é: não há outro evangelho senão aquele que foi pregado pelo Cristo desde o Sermão do Monte, depois através dos evangelistas, e o Novo Testamento corrobora a lição moral do Antigo Testamento. E é isso, viva por isso, porque é isso que vai te preparar, que vai te santificar, que vai te deixar apto para o céu. Mas mesmo dentro do cristianismo, alguns dizem: não, mensagem não, daí tem que ler Bíblia. Ai, pastor, que chato, ler Bíblia, fazer curso de teologia, vir à escola dominical, ler bons livros. Falar em bons livros, tem um autor excelente, ele deixou uns livros ali na secretaria, depois você pega, muito bom, eu recomendo, olha. Eu conviveria com ele tranquilamente. A irmã Eliane que o diga. Muitos querem o escape. Escape das tribulações, escapes dos problemas, escapes das desgraças que a sua vida se tornou através das suas más escolhas, mas não querem a responsabilidade. Meu amigo, para você ser crente,
é a coisa mais fácil que existe. Você só precisa entregar a tua vida para Jesus, reconhecer que Ele é o Senhor e você será salvo. Pronto! Mas para permanecer crente, você precisa ser responsável. Responsável pelo que fala, responsável pelo que vê, responsável pelo que pensa, responsável pelo que faz. Porque de todas estas coisas, Deus nos tomará conta naquele dia. Daí fica pesada a mensagem. É por isso que quando Jesus está falando o seu sermão do monte, no capítulo 7, 21 de Mateus, ele diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, vai entrar nos céus. Não, o reino dos céus não é assim. Porque ele nos lembra que o evangelho, ele é uma mensagem de confronto. Confronto não é uma coisa boa. Ninguém gosta de ser confrontado. Principalmente se a sua vida for mentirosa, se a sua vida for de engano. Veja que quando nós olhamos para a história de Jacó, ele passou a vida inteira fugindo dos confrontos. Não aceitou ser confrontado pelo pai, não aceitou ser confrontado pelo irmão, não aceitou ser confrontado pelo tio. Ele só fugiu de confrontos. Mas um dia, ele falou consigo mesmo, eu preciso dar um basta nessa minha vida travada, nessa minha vida ruim, essa minha vida de mentira. Eu preciso ser confrontado. E esse negócio não pode ter esposa junto, não pode ter filho, não pode ter dinheiro envolvido, tem que ser só eu, nu e cru, pronto a ser confrontado pelas verdades que eu sempre fugi. Ele passa todos, vai para o Vale do Jaboque e fica esperando Deus confrontá-lo. Você já pediu para Deus te confrontar? Saiba que Ele não vai descer do céu para falar contigo, olha meu filho, o teu problema é esse, aquele, e agradeça por isso. Porque Ele falou para Moisés, Moisés, homem nenhum viu a minha face e viveu. Então agradeça que Ele não veio até aqui. E, por favor, não me venha com essa balela de dizer que Deus veio ali, apareceu para ti, você bateu papo com Ele, assim como com teu amigo, isso aí é do feijão. Não me conte história, não insulte a minha inteligência, por favor. Ele pode falar na sua alma, ele pode bradar no seu coração, nos seus pensamentos, no seu entendimento. E quando muito você pode sentir um ventinho no cabelo assim, se o anjo passou voando por ali. Mas limite-se a sua miséria por aí mesmo. Agora, tem uma coisa, quando ele falar com você, oh glória a Deus, oh, glória a Deus. Porque quando o evangelho nos confronta, meu irmão, revela-se o que está dentro do nosso coração. E é aí que nós vamos descobrir se nós amamos a bênção ou se nós amamos o dono da bênção, o criador da bênção. Aleluia! É aí que nós vamos descobrir se nós só estamos encantados com o poder, ou encantados com uma bela música, ou encantados com uma boa aula, com uma boa pregação, ou se nós estamos encantados com uma boa amizade, uma comunidade cristã, ou se de fato nós aceitamos o discipulado de Jesus. Pastor, como é que é o discipulado de Jesus? Vou contar para você. Hoje à tarde eu olhei assim para minha esposa, onde é que você vai aí toda cheirosinha, toda bonitinha? Ela disse, algumas irmãs vão passar aqui e nós vamos fazer uma visita. E vocês não falam com o pastor para fazer isso? Não, não precisa, estamos fazendo para Jesus. Claro que eu estou brincando aqui, no quesito falar comigo, porque quem entendeu o discipulado não precisa estar empurrando. Eu olho de repente para o grupo, lá está o Ricardo juntando o povo para fazer o evangelismo. Daqui um pouco, eu, como dizia minha sogra, eu me aprecato, e aí lá está a Lidiane já juntando o pessoal para fazer uma cantata. Eu olho para a porta, eu não preciso ver se tem alguém lá, porque cada um sabe o seu dia, e se o que era do dia não veio, o outro já assume e faz o atendimento.
e assim cada um na sua função. Entendemos o discipulado de Jesus. Entendemos. Às vezes eu saio aqui na quinta-feira e aí tem umas irmãs que dizem assim, onde é que você pensa que vai? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas você não vai ficar no culto? Não, quinta-feira não é culto. Quinta-feira nós temos reunião da União Feminina. Tem caráter de culto, tem cara de culto, tem perspectiva de culto, mas são as mulheres que estão aqui orando, intercedendo, fazendo o seu papel, aprendendo a se posicionar como mulheres de Deus. É isso, cada um no seu quadrado, e eu não preciso empurrar. Elas sabem fazer, fazem bonito, fazem para Jesus, porque receberam o discipulado de Cristo dentro de si. Quem sabe o que foi chamado para fazer não precisa ser empurrado. Por quê? Porque entendeu que você não quer status, mas você vive uma transparência. Eu fui chamado para uma missão. Aleluia! Não preciso do nome estampado com letras garrafais, eu não preciso ser lembrado ou reconhecido, ninguém precisa saber meu nome, mas basta que o céu me conheça. Aleluia! Aleluia! E poderíamos dizer tanto sobre o céu nos conhecer, né? Coisa linda é quando o anjo chega para Daniel e diz, homem muito amado, teu nome é falado lá no céu. Aleluia. O diabo chegando diante de Deus dizendo, abençoou o Jó, nunca o Jó vai te negar. Olha que coisa linda. Mas ele é íntegro, honesto, ele é fiel, se desvia do mal. Tira tudo dele. Não, vai, tire você. Eu não vou fazer isso, tire você. Pode tirar, não toca na vida dele. Deixa a voz para ele reclamar e para ele falar para todo mundo quem eu sou. Aí lá no final de tudo, Jó dizendo, te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu posso mostrar dentro de mim, através de uma radiografia, quem tu és, porque tu vives dentro de mim. Oh, glória a Deus. O Evangelho ainda hoje separa os seguidores fiéis, né? Segunda verdade, à vista disso, muitos discípulos o abandonaram, já falamos, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus, vocês querem sair? Não, Senhor, não dá. Porque o povo dizia, duro é esse discurso. No versículo 60, 10 versículos antes, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Então a verdade que eu tenho aqui é que o discurso de Jesus, a palavra de Deus, ela testa o nosso coração. E testar o coração não é uma coisa muito fácil, porque aqueles que se afastaram, dizendo duro esse discurso, eles não pararam para fazer uma triagem das palavras de Jesus, para entender que Jesus falava de maneira espiritual. Ele não estava dizendo para ninguém morder ele, para levar um pedaço dele, vão ter que comer a minha carne, vão morder meus braços, minhas pernas. Não, ele não está falando sobre isso. Assim, ainda hoje nós temos pessoas que não entendem. E às vezes, nós falamos aqui, meu amigo pastor Edson, ele diz para mim assim, tem que fazer, irmão Sérgio, porque às vezes o povo não entende. Aí ele assim, repita comigo, sábado tem consagração. Todo mundo, repita comigo. Porque você fala de uma coisa e parece que sai outra. Você dá um recado e sai outro. Quantas vezes de uma pregação pura, genuína, bíblica, você sai e vai fazer uma visita, o irmão faz 10 dias que não vem. Onde é que você estava? Fiquei meio chateado com aquela palavra. Eles queriam um evangelho fácil, sem exigência. Meu irmão, não existe evangelho se não tiver exigência.
Tem que ter um pastor chato aqui na frente dizendo, venha cedo para oração. Eu sei que dia de semana tá um trânsito horroroso e tal, mas domingo, larga a mão de estar na frente da televisão, da piscina, agora no verão, da praia. Vem para a casa do Senhor, vem buscar a presença do Senhor, chega cedo. Vai procurar tuas meias 4 da tarde, não às 6:45, meu irmão. Tem que ter um pastor chato que fale isso para você. Por quê? Porque o evangelho fácil, sem exigência, não existe. E se nós não fizermos a nossa parte, né? O que acontece é que o evangelho de Cristo, primeiro ele confronta, depois ele molda e por fim ele transforma. E o confronto não é bom. Eu lembro, muitos anos atrás, era criança ainda, um pré-adolescente, e eu fui no banheiro, e aí estava sem água, fui lá mexer no registro, eles fechavam o registro, e quando eu estava fechando o registro, ou abrindo, né, o diretor chegou, é você que está mexendo no registro? E me segurou pelo braço e me deu um tapão no traseiro. Eu me escapei, corri, lá no meio da turma, assim, toda informação. Ele foi lá, olhou. Esse amarelinho aí, vem pra cá. Pode ir embora, só volta com a sua mãe. Um confronto, todo mundo me olhando, passando mal vergonha, como diz a meninada, pagando mico, né? Fui pra casa, mãe, aconteceu isso. Mãe, deixa que eu vou lá. A mãe chegou, ele todo sorriso, né? Dona Eliane, que bom recebê-la aqui. A senhora, seu marido, são bênçãos na comunidade, ajudam no app e tal. O que houve? Esse aqui é meu filho. Ele corou na hora. Eu não ensinei meus filhos a mentir. E aí? Pois é e tal. E deu, me perdoa, menino, me perdoa e tal. Eu confesso para você que eu nunca perdoei ele, mas tudo bem. Mas eu era criança, né? Em minha defesa, né? Depois eu nunca mais vi também, tá tudo bem. Mas hoje está perdoado, já tá tudo certo. Mas o evangelho ele confronta. Aí eu chego nesse ponto, irmão. Eu nunca tinha perdoado ele até eu aceitar Jesus 15 anos depois. O evangelho confronta. O evangelho molda. O evangelho transforma. Hoje eu conto e dou risada, foi engraçado, né? Mas há muita gente hoje dizendo é duro esse ensino, ter que perdoar, né? Eu às vezes digo para algumas pessoas que vêm chateada com alguém que lhe machucou, que lhe magoou, eu digo, para, não fala mais nada. Quanto mais você falar, mais refém você fica. Quando você não consegue perdoar alguém, cada dia que você remoe aquela falta de perdão, é uma algema que você põe em cima da outra. E tem alguns aí que já foram algemados, sabe como é duro o aço das algemas. Aí você bota uma algema, bota outra, bota uma no pé, bota uma na orelha, bota uma no pescoço e vai se enchendo de algema. Meu irmão, o evangelho é sobre perdão, sobre santidade, sobre pureza, sobre compromisso, sobre casamento, sobre finança, sobre verdade. O evangelho, ele veio para nos confrontar. Ele veio para moldar o nosso caráter em um novo ser, para depois, no fim, nos transformar e nos levar para o céu. Glória a Deus. É por isso que foi a frase célebre de 2018, né? João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O ensino de Jesus não é para agradar, mas é para libertar e preparar-nos para ir morar no céu. Glória a Deus. Bom, meu tempo está chegando no fim, mas o evangelho, ele tem uma pergunta, e a pergunta que Jesus faz é: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Quando Jesus faz essa pergunta, ele está dizendo: você vai desistir quando o caminho apertar? Porque o caminho vai ficar apertado. Ele estava dizendo para os discípulos porque ele estava se preparando para a cruz.
E não seria fácil eles estarem abandonados à mercê do Império Romano e também do povo judaico com um sangue nos olhos querendo pegá-los. Agora, órfãos de Jesus, vocês vão querer porque o caminho vai apertar de verdade. Quando o Evangelho desafiar você, você vai retroceder? Porque você conhece, quem está aqui sabe do que eu estou falando. Quantos que já estiveram no nosso meio, que vieram por um bom motivo, um motivo necessário, que precisavam de uma bênção, e depois de receber o que quiseram, aí olharam para os desafios da obediência, do discipulado, e disseram, não dá para mim. Pedro se levanta e faz a pergunta de 1 milhão. Senhor, para quem iremos nós? Essa pergunta deveria ter sido feita diferente. Ela deveria ser, para onde iremos nós? Para onde? Porque quem vai para algum lugar. Estamos falando de lugar. Mas Pedro, ele dá um salto no seu conhecimento espiritual naquela hora e ele transfere o lugar para a pessoa e diz, Senhor, para quem iremos nós? Pois tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia! Essa também deve ser a nossa resposta no meio das nossas crises. Quando a resposta não vem, meu irmão, quando não tem resposta, você pode ter entrado aqui hoje, você pode estar me assistindo agora e você está dizendo, eu ainda tenho perguntas que não foram respondidas. Aqueles porquês, aqueles quando, Senhor, aqueles como vai ser, Senhor. Eu tenho as minhas perguntas também, mas quando a resposta não vem, nós devemos permanecer. Aleluia! Você e eu não temos poder algum sobre o ontem. Passou! Águas passadas não movem mais o moinho. Você e eu não temos capacidade de alterar nada. Eu ia dizer 1 milímetro, mas é nada do dia de amanhã, porque não sabemos se vamos acordar. Mas uma coisa, nós temos certeza, o dia de hoje chama-se presente. Foi dado para você abrir e desfrutar. Desfrute do presente de Deus. E quando o milagre não vem, pastor, eu estou orando, e o milagre não vem. Permaneça. Fica aonde você foi chamado, porque é ali que Ele te quer. Eu lembro sempre daquele coral que atravessou o continente africano, cantando, encantando e trazendo multidões aos pés de Cristo. O detalhe, o coral era composto por membros totalmente doentes com lepra, a tal da lepra seca que não transmite, mas vai transformando o indivíduo num show de horrores, porque partes do corpo vão caindo, cai o nariz, cai a mandíbula, cai os dentes, cai as orelhas, cai dedos e vão caindo até que a pessoa morra de fato. Mas antes de morrer, os membros do coral cantavam, e quando cantavam em praça pública, nas igrejas, multidões vinham à frente, alguém podia dizer, poxa, foi curado aquele que veio à frente, eu estou aqui doente, morrendo com uma sentença de morte. Ei, quando o milagre não acontece, permaneça, porque Ele te quer assim, Ele te chamou assim, é assim que você vai viver e vai subir ao céu naquele dia. E quando o caminho for estreito demais, meu irmão, passa de lado, porque não tem outro caminho fora de Cristo. Passa de lado, passa abaixado, passa ajoelhado, mas passa. Passa. Isaías 33 nos diz que haverá um caminho chamado caminho santo. Nem o louco,
errará quando caminhar por ele. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia, Deus abençoe a você que esteve até aqui conosco, continue confiando em Deus, Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel. Companheiro, forte abraço, até a próxima semana.